começar propriamente o recurso de apelação, é importante eu falar para você o quê? Que os agravos, né? Agravo interno, o agravo para subir o recurso extraordinário e o agravo do instrumento também é importante, e os embargos de declaração também caem muito, certo? São os recursos mais relevantes. Não que a gente não vai tratar de todos, a nossa ideia é analisar aqui cada um deles, mas a partir desse momento nosso foco é no estudo da apelação, certo? Vem comigo na tela, em relação no que diz respeito ao recurso de apelação, vamos começar tratando a respeito do cabimento, né? O recurso de apelação, ele é o recurso por excelência e ele tem por finalidade assegurar o duplo grau de jurisdição, tá? O duplo grau de jurisdição. Só uma observação em relação ao duplo grau de jurisdição, uma pergunta que eu sempre recebo lá no nosso fórum, né? Professor, o duplo grau de jurisdição, é um princípio constitucional? Cuidado, né? Vejam só, a nossa Constituição não fala, se você abrir a tua Constituição, você não acha lá duplo grau de jurisdição, você não vai encontrar. Não vai encontrar referência do duplo grau de jurisdição de forma direta. Você vai acabar pesquisando, né? Você vai acabar analisando a Constituição, e quando você chegar lá na parte final do nosso texto constitucional, lá no artigo, parte final não, mas no artigo 98 seguintes, você vai encontrar hipóteses de recurso. Quando que se recorre, né? Você recorre para o tribunal, você vai ver a constituição do tribunal, o tribunal é responsável por tal recurso, da decisão do tribunal cabe recurso por STJ, por STF, ou seja, você vai verificar que nós temos várias hipóteses recursais. Mas o duplo grau de jurisdição não é um princípio explícito no nosso texto constitucional, segundo já decidiu o STF, e por conta disso, é possível sim que nós tenhamos, inclusive, leis ordinárias restringindo este recurso, essas possibilidades de cabimento do duplo grau de jurisdição, como você vai ver aqui, em quais circunstâncias é ou não é cabível o recurso, e sendo possível, inclusive, que a lei ordinária diga, neste caso não cabe recurso, não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, certo? De toda forma, a finalidade principal do recurso, de uma forma geral e especialmente do recurso de apelação, é assegurar o duplo grau de jurisdição. E aqui é o seguinte, pessoal, né? O recurso de apelação, ele cabe contra a sentença. Contra sentença. Ou seja, se eu tiver, né? Vejam só, se eu tiver uma sentença que seja desfavorável a mim, em que eu seja vencido, eu posso apelar. É isso que nos diz o nosso CPC, certo? Vejam só. Só que aqui, pessoal, eu vou explicitar esses conceitos de sentença com você. Por quê? Porque o primeiro artigo que você tem que ficar atento aqui é o artigo 1009 lá do nosso NCPC. E o artigo 1009 do NCPC, ele fala simplesmente o seguinte, esse eu sei de cor, tá? Esse eu sei de cor. Ele diz o seguinte, que da sentença cabe apelação, tá? Da sentença cabe apelação. Ah, professor, é só isso? Exatamente. Se você entrar lá, o caput do artigo 1009 diz, da sentença cabe apelação, certo? Está dizendo que é possível. Só que é o seguinte, nós temos outras espécies de sentença perdidas no nosso CPC. Então, para que você fique atento, além dessa hipótese na qual nós temos ali essa decisão final do processo na sentença, nós poderemos ter algumas outras sentenças específicas, por assim dizer, certo? Indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, ele vem disciplinado lá no artigo 312 do NCPC. Cabe recurso de apelação do indeferimento da petição inicial? Claro que sim, pessoal. Claro que sim, né? Vejam só, né? Cabe porque é uma sentença sem resolução de mérito.
mas cabe sim, é uma sentença. Põe fim à fase de conhecimento do processo, portanto, é uma sentença. Também cabe recurso de apelação quando nós tivermos o quê? A improcedência. Improcedência liminar. A improcedência liminar do pedido. Ah, professor, o que é essa improcedência liminar do pedido? Pessoal, você estuda isso, já estudou, na verdade, isso no 322 do NCPC. São as hipóteses de improcedência liminar do pedido. Vejam só, se o juiz ele pega o processo, a parte apresenta a petição inicial, ele olha para a petição inicial e diz assim, beleza, em termos processuais essa tua petição está bonitinha, então não é indeferimento da petição inicial. Agora, o problema é o seguinte, você está cobrando aqui, você entrou com uma ação para cobrar um cheque que foi emitido na década de 40. Está prescrito. Se está prescrito, o que o juiz faz? Ele faz uma sentença de improcedência liminar do pedido. Daí aqui, pessoal, ao contrário da anterior, ela há resolução do mérito. Mas é sentença? Sim, porque põe fim à fase de conhecimento. É também sentença, certo? E aqui o seguinte, por fim, tem aquelas decisões interlocutórias não agraváveis. Ah, professor, é aquela hipótese lá que não entra no artigo 1015? Isso mesmo. Quando nós tivermos uma decisão interlocutória e ela não entrar nas hipóteses do artigo 1015, a matéria será suscitada na apelação, só que aqui tem um detalhe. Como preliminar, vou colocar aqui, como preliminar do recurso. Isso mesmo, como preliminar do recurso. Legal? Portanto, vejam só aqui as hipóteses de cabimento da apelação, certo? A rigor, é aquele dispositivo super difícil de você memorizar, que o pessoal até brincou ali comigo, né? Da sentença cabe apelação. Só que esse conceito de sentença, ele vai ali, posso dizer assim, para além do artigo 1009, né? Além do artigo 1009, por quê? Porque nós faremos o indeferimento da petição inicial, nós temos a improcedência liminar do pedido, nós temos também as decisões interlocutórias não agraváveis. Antes de prosseguir, cuidado. Duas informações aqui importantes adicionais. Primeira delas, no caso do indeferimento da petição inicial e no caso da improcedência liminar do pedido, se nós tivermos lá, isso vai se dar lá no início do processo, lembra comigo? Houve a interposição da ação da petição inicial. O juiz recebe a petição inicial, olha para ela, tem problema processual? Tem, indefere liminarmente o pedido. Claro, antes de indeferir, intima parte para que ela possa retificar se ela quiser. Se ele olhar para a peça inicial, verificar que ela está em termos processuais perfeitas, mas ela já está prescrita, ela já decaiu, já houve julgamento dessa mesma matéria com entendimento simulado do STF, o que o juiz faz? Ele dá a improcedência liminar do pedido, certo? Nessas duas situações, o processo termina, né? E aqui usando de um recurso didático, aqui ele termina. Mal começou, já acabou. É basicamente isso. Poxa, o cara apresentou a petição inicial e o juiz já extingue o processo com ou sem resolução de mérito. Nesses dois casos, a parte pode apresentar recurso de apelação. Está aqui como hipótese. Só que cuidado. Nesses dois casos, pessoal, né? Nesses dois casos aqui, nós temos o quê? Nesses dois casos, nós temos a possibilidade do juízo de retratação. O que seria esse juízo de retratação? Vejam, pessoal, esse juízo de retratação nada mais é do que a possibilidade de o juiz, lá na origem, de primeira instância, dizer assim, poxa, foi mal, errei. Ele deu o indeferimento da petição inicial, ele deu a improcedência liminar do pedido, tudo bem? A parte apresentou o recurso de apelação. Ele pega o recurso de apelação e veja assim, putz, quem se confundiu aqui fui eu. Nesse caso, eu vou me retratar e o processo vai seguir, certo? Quando nós tivermos a sentença final de mérito, não tem possibilidade de juízo de retratação, certo?
não tem possibilidade de juízo de retratação. O juízo de retratação se dá apenas na hipótese de indeferimento e apenas na hipótese de improcedência liminar. Legal? Mais uma informaçãozinha importante. O que você deve saber, pessoal? Você deve lembrar que nós temos também aquelas situações de julgamento antecipado, né? Qual que é a ideia? Depois que o juiz chega no momento em que o juiz vai fazer o saneamento do processo, vamos raciocinar junto? Veja, apresentou a petição inicial, o juiz recebe, termos processuais está certo, não é hipótese de improcedência liminar. O que o juiz faz? Cita a parte contrária. Cita a parte contrária para que compareça a audiência de conciliação e mediação. Vamos supor que elas foram para a audiência. Não chegaram a um acordo. Tudo bem, não chegaram a um acordo. O réu sairá intimado para apresentar a contestação no prazo de 15 dias. O réu vai para casa, apresenta a contestação. O juiz recebe agora o processo novamente, com a inicial e com a contestação. Olha os dois e diz o seguinte, o autor fez 5 pedidos. Desses 5 pedidos que o autor fez, tem 2 deles aqui, que são pedidos eminentemente documentais. Os documentos já estão no processo. Eu já tenho condições de julgar antecipadamente esses 2 pedidos. O que o juiz faz? Ele faz uma sentença parcial de mérito, julgando esses 2 pedidos e dizendo o seguinte, em relação a esses 3 pedidos, ele faz o saneamento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte para a parte, que em relação a esses 3 pedidos, nós precisaremos produzir provas. Nós deveremos confirmar os fatos informados pelas partes, deveremos discutir alguns fundamentos jurídicos e argumentos trazidos pelas partes. Eu preciso sanear e marcar a audiência de instrução e julgamento em relação a esses 3. Mas em relação a esses outros 2 pedidos aqui, eu posso sentenciá-los agora. Dessa sentença parcial de mérito, cabe apelação? Cuidado, não cabe. Dessa sentença parcial de mérito, não obstante se trate de uma sentença, diz o nosso CPC que é caso de agravo de instrumento, não de apelação, certo? Por que não é caso de apelação? Porque ela não pôs fim à fase de conhecimento do processo. Claro que não, porque eram 5 pedidos, ele julgou 2, né? Mas em relação a 3 desses pedidos, eles vão prosseguir, ou seja, nós não tivemos o fim da fase de conhecimento. Legal? É só para que você, é uma aprofundada a mais aqui, mas é importante que você fique atento. Legal? Mas, em síntese, as hipóteses de cabimento estão na tela. Ok? Na tela, beleza? Vamos lá agora para falar sobre o procedimento, ou seja, como que se dá aqui o procedimento do recurso de apelação. Vejam só, temos a petição, e essa petição, ela deverá observar o artigo 1010. E o artigo 1010, na tela aqui comigo, ele fala o seguinte, que a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, ao juízo ACO, né? Eu vou até anotar isso aqui na tela, cuidado, porque ó, quando eu falo juízo ACO é na origem, quando eu falo ad quem, é o tribunal, é para onde o recurso foi enviado, certo? Então, na tela comigo novamente. A apelação, vírgula, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, e daí vem os requisitos. O que deve conter nessa petição? Que é simples. Nome e qualificação das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade da sentença, se for o caso, e o pedido de uma nova decisão. Apresentada a petição inicial, o que nós temos? Nós teremos a intimação do réu, ou melhor, da parte contrária, agora deixa de ser recorrente, passa a ser recorrido, né? Então, a petição ela é apresentada pelo recorrente. Esses termos são importantes, tá, pessoal? Para que você não se confunda. E depois, porque eles são cobrados em prova. Recorrido. O recorrido vai apresentar o quê? Contrarrazões. Contrarrazões no prazo de 15 dias. Na hora que ele apresenta, no mesmo prazo de 15 dias para as contrarrazões, ele poderá fazer o quê? Apresentar a denominada apelação adesiva. Recurso adesivo. Lembra que recurso adesivo cabe na apelação, cabe no recurso extraordinário, cabe também no recurso especial, certo? Pode apresentar. Depois que nós tivermos a juntada das contrarrazões, se houver apelação adesiva, nós teremos as contra, né? É importante.
contra razões ao recurso de apelação adesivo. Certo? Beleza. Vamos supor que nós tivemos ali as contrarrazões juntadas. Qual que é o próximo ato? Remessa do processo para o tribunal. Ah, professor, e não tinha alguma coisa no sentido de que depois que nós tínhamos a juntada das contrarrazões, o juiz ACO, né, o juiz lá da origem, quem fez a sentença, ele não iria verificar se o processo preencheu os pressupostos recursais? Não era alguma coisa chamada juízo de admissibilidade? Isso mesmo, pessoal. Cuidado. Lá no CPC de 73, nós tínhamos apelação contra razões, o recurso vinha para o gabinete do juiz. O juiz olhava o recurso, olhava as contrarrazões e fazia o juízo de admissibilidade. Agora não tem mais. Ah, não tem mais juízo de admissibilidade aqui no processo, no recurso de apelação? Não. Não na origem. Esse recurso de admissibilidade vai ser feito no tribunal. Por isso, vejam só, aqui em termos de procedimento, nós temos petição contra razões mais, vejam só, vou colocar no meio aqui então, ó, petição mais contra razões e recurso de apelação adesiva e depois direto a remessa para o tribunal. Não tem mais juízo de admissibilidade ACO. Não tem mais juízo de admissibilidade na origem. Manda direto para o tribunal. Ah, então não vai ter mais juízo de admissibilidade no tribunal? Claro que não, tem sim. Tem sim. E agora vamos tratar do procedimento lá no tribunal. Como que funciona? Vejam só. Primeira possibilidade, né? Primeira possibilidade. O próprio relator, né? Isso aqui é dado pelo relator. Ele poderá fazer o quê? Decidir o processo sozinho, monocraticamente. Ele mesmo poderá decidir o processo sozinho. Vejam só em que situações. Ele poderá não admitir o recurso por ausência, por faltar pressuposto processual de admissibilidade, ou seja, o pressuposto recursal de admissibilidade. Ah, o camarada entrou com recurso no 16º dia, não pode, né? Está fora do prazo. Houve preclusão. Na verdade, houve trânsito em julgado, só falta certificar. Ou quando, né, quando o prejudicado não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, o cara disse assim, recorri porque não gostei. Tá, não gostou do quê? Ah, recorri porque não gostei da improcedência. Tá, mas você não gostou da improcedência por quê? Você tem que dizer, o recorrente não concorda com as razões de decidir do juiz ACO, porque nesse caso, ao invés de aplicar tal fundamento, o fundamento deveria ser esse. Ao invés de adotar tal testemunha, ao invés de adotar tal prova documental, na verdade deveria ter ouvido esta testemunha e utilizado essas razões, essas informações, esses fatos. Ele deve impugnar especificamente os fundamentos. Se ele simplesmente disser não gostei, não vale. Ele tem que impugnar, certo? Então vejam, não admissão do recurso pode ser decidido monocraticamente, o relator decide, certo? Nós temos também a possibilidade de decisão, né, monocrática, negando provimento ao recurso, ou seja, dizendo que o recurso, ele, embora seja admitido, não será provido. Aqui ele será inadmitido. Não será aceito o recurso. Aqui o recurso será, ele não será provido. Ou seja, preencheram, aqui nesse segundo caso, foram preenchidos os pressupostos recursais, o recurso foi apresentado com impugnação específica da sentença, então ele foi admitido. Só que, vejam só, não será provido. Não será provido quando? Quando o que foi recorrido estiver contrário a uma súmula do STF, a uma súmula do STJ ou do próprio tribunal. Ah, o cara recorreu para o TJ já tem súmula dizendo que o entendimento do juiz está certo, dizendo que o entendimento do juiz está correto, que é o entendimento que o tribunal adota. O cara vai recorrer contra o tribunal? Não será admitido. Quando for contrário, né, à existência de um
acórdão que foi proferido lá no STF ou no STJ, envolvendo os casos de recursos repetitivos. Cuidado, aqui não tem tribunal, certo? Agora veja embaixo. Quando o entendimento não tem o tribunal de segunda instância, só os tribunais de superposição, ou quando o recurso for contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, né? Vejam só, pessoal, é o denominado IAC, certo? Denominado IAC. Nesses casos aqui, o que o relator vai fazer? O relator, se ele olhar para o processo e ver que ele está contrário a uma súmula, está contrário a um acordo de julgamento repetitivo, está contrário a um incidente de resolução de demanda repetitiva, ou contrário a um IAC, a essas hipóteses aqui, o relator diz assim, não vou nem levar o processo para o tribunal. Eu vou julgá-lo monocraticamente e vou improver o recurso. Eu vou não prover ou improver o recurso, certo? Agora o seguinte, então quer dizer que o relator só pode ferrar a parte que está recorrendo? Não. Vejam só, ainda dentro da primeira hipótese, vejam só, depois de facultada a apresentação das contrarrazões, o relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão, vejam só, nesse caso aqui, nós tínhamos o recurso, deixa eu mudar de cor para não ficar muito confuso. Aqui nós tínhamos o recurso que era contrário a essas hipóteses. Agora não. Agora nós temos uma decisão que é contrária a essas hipóteses abaixo. Se a decisão, se a decisão que foi recorrida, ela estiver contrária a uma súmula, o que nós teremos aqui? Um provimento. Pelo próprio relator. O próprio relator vai dar provimento direto se a decisão estiver de acordo, se a decisão recorrida estiver contrária a uma súmula do STF, a uma súmula do STJ ou a uma súmula do próprio tribunal, TJ ou TRF, por exemplo. Se a decisão recorrida estiver contrária a um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em demandas repetitivas, nós teremos o provimento pelo relator. Ou se nós tivermos uma sentença contrária a entendimento firmado em IRDR ou em IAC, o relator dará provimento. Veja, o próprio relator tem várias oportunidades, e eu vou pegar aqui uma outra caneta, para inadmitir o recurso por falta de preenchimento dos pressupostos recursais, para não prover o recurso ou até mesmo para prover esse recurso, certo? Essa é a primeira possibilidade, ou seja, a possibilidade de julgamento monocrático. Vejam só, primeira possibilidade de julgamento monocrático. Mas nós temos também uma segunda possibilidade. O próprio relator pode elaborar o seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Se não entrar em alguma dessas situações que nós vimos aqui de não admissão, não provimento ou provimento pelo relator, aí nós vamos levar o processo para julgamento no tribunal. É isso, certo? É isso, para o julgamento no tribunal, certo? Vamos falar agora, lembra que eu falei para vocês, nós passamos grande parte lá na parte da teoria geral dos recursos, falando sobre os efeitos, não falamos? Falamos sim, falamos muito sobre os efeitos, porque os efeitos são bastante importantes. Agora nós vamos atacar a questão dos efeitos da apelação. Na tela comigo, eu quero colocar essas informações, essas informações aqui. Vejam só, quais são os efeitos do recurso, O primeiro efeito do recurso de apelação, e aqui são os efeitos do recurso de apelação, é a questão do efeito suspensivo. E aqui é importante o seguinte, pessoal, o artigo 1012, e isso aqui é fundamental, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a apelação tem em regra efeito suspensivo. Tem em regra efeito suspensivo. Olhem só, artigo 1012 caput. A apelação terá efeito suspensivo, ou seja, a apelação ela suspende a eficácia da sentença. E a sentença não produz efeitos enquanto não for julgada a apelação. Essa é a regra, tá? Efeito suspensivo. Ah, professor, é a regra? Temos exceções? Dá uma olhadinha no parágrafo primeiro. Temos várias. Vamos colocar na tela?
Vamos lá. Nós temos, vejam só, né? Nós temos, pessoal, algumas exceções. E aí eu nem preciso dizer, né? Isso não cai, isso despenca em prova, né? Homologação de divisão ou demarcação de terras, condenação em alimentos, condenação em alimentos, ou seja, nesses casos de exceções, o recurso terá efeito apenas devolutivo. Apenas vai devolver a matéria ao tribunal, ou seja, a sentença terá plena eficácia nessas hipóteses que nós estamos tratando aqui. Homologação de divisão ou demarcação de terras, condenação em alimentos, vamos lá, temos mais hipóteses. Extinção do processo sem resolução do mérito, né? Vou colocar aqui, extinção sem mérito, estou abreviando, claro, para que nós possamos ser mais ágeis. Nós temos também improcedência dos embargos. Improcedência dos embargos. Nós temos também a confirmação, procedência de pedido de instituição de arbitragem, então, ou seja, procedência de instituição de arbitragem. Instituição de arbitragem. Temos também uma outra hipótese aqui, a sexta hipótese, né? Confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória e, por fim, decreto de interdição. Vejam, nessas exceções, pessoal, né? Nessas exceções aqui, eu vou colocar o seguinte: a sentença terá eficácia. Ela não terá o denominado efeito suspensivo, ela terá eficácia diretamente, certo? Ah, professor, eu não entendi a tua letra, então dá uma olhadinha lá no artigo 1012, certo? No artigo 1012. Qual que é a ideia? A regra é que a apelação tem efeito suspensivo, ou seja, a sentença não terá eficácia enquanto nós não tivermos o julgamento da apelação. Isso que diz o 1012. Agora, nessas hipóteses embaixo aqui, são hipóteses de exceção. Ou seja, nesses itens que nós citamos, são 7 itens, né? Nesses 7 itens, o que nós temos? Nós temos a sentença com eficácia, ou seja, ela não terá efeito suspensivo, terá meramente o efeito devolutivo. Além do efeito suspensivo, além do efeito devolutivo, por fim aqui, você tem que lembrar, né? Na verdade, além do efeito suspensivo, nós temos o defeito devolutivo, e não custa dizer, né? Ele é em profundidade. Ah, professor, o que seria esse efeito devolutivo em profundidade? Já estudamos o efeito devolutivo em profundidade, por isso que agora nós vamos ler o artigo 1013. Olha só, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Efeito devolutivo, beleza, você vai mandar para o tribunal, que o tribunal reanalise o que foi discutido na primeira instância. Vejam só, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas a capítulo impugnado. O que nós estamos falando? O cara apresentou, tem 5 pedidos, o juiz deu total improcedência em relação aos 5 pedidos. O autor diz que vai recorrer só dos 3.
Pode o juiz analisar esses dois? Não pode. Mas em relação a esses três, né? Em relação a esses três temas que eu devolvi para o tribunal reanalisar no meu recurso, o tribunal poderá analisar todos os fundamentos ou apenas os fundamentos que foram debatidos no recurso. Pode analisar todos. Por quê? Porque esse efeito devolutivo ele é em profundidade. Legal? Lembra que o efeito expansivo diz o seguinte: se a parte tinha 5 pedidos que ela poderia recorrer, ela recorreu de 3, o efeito expansivo não permite que você vá para os demais, você vai só analisar os 3. Mas, dentro desses 3 pedidos, em relação aos argumentos jurídicos utilizados, eu posso discutir todos, ainda que não tenham sido alegados, ok? Na tela, portanto, efeitos do recurso de apelação, é isso que nós temos, né? É isso que nós temos aqui, ok? Em relação ainda a algumas regrinhas finais aqui, pessoal, no que diz respeito ao recurso de apelação. Vejam só. Possibilidade de julgamento desde logo da apelação madura. O que seria essa apelação madura, né? Em certo momento no curso do processo lá no tribunal se identifica, né, que é possível decidir desde logo a apelação. São situações nas quais nós temos decisão sem o conhecimento do mérito, ou seja, não vai ser analisado o mérito do recurso. Podemos julgá-lo desde lá. Ah, não é caso de julgamento pelo relator? Até poderia, mas o relator não percebeu. O relator não percebeu, não decidiu monocraticamente, então ele manda o processo para o tribunal. É caso de julgamento maduro, já pega e já julga o processo. Decreto de nulidade da sentença por incongruência, a sentença não faz sentido. Omissão do juízo ACO, na verdade o juiz deixou de se pronunciar em relação a determinado ponto, ou o juiz não fundamentou a decisão. E por fim o artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Qual que é a ideia? Na apelação você não pode ficar trazendo, né? Você não pode ficar trazendo novos fatos. Você só vai utilizar os fatos que já foram debatidos, trazidos e julgados. Só que, se esses fatos, não puderam ser utilizados, ainda que fossem fatos já pré-existentes à época do processo, por motivos de força maior, a parte poderá utilizar, certo? Por exemplo, né, a parte não tinha conhecimento, não teve conhecimento, ou tinha conhecimento, não tinha acesso, agora por algum motivo ela teve. Pode utilizar. Bacana? Vamos resolver, pessoal, para que possamos encerrar aqui, a questão uma questãozinha da FCC. Vejam só. Cabe apelação da decisão que, letra A, rejeitar pedido de limitação do litisconsórcio? Não, não é hipótese de apelação. Lembra que as hipóteses de apelação decorrem de sentença, né? Versar sobre tutela provisória? Também não. É hipótese de agravo, inclusive. Rejeitar a alegação de convenção de arbitragem? Também não. Versar sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica? Também não. Indeferir a petição inicial? Sim. É aquela hipótese que nós temos e que nós vimos de cabimento de sentença, por se trata de uma sentença sem resolução do mérito, que lá está no 331 do NCPC, que você vai ler depois. Legal? Portanto, letra E é o gabarito da questão aqui. E por fim, mais uma questãozinha da FCC. Vejam só. O recurso de apelação, letra A, apenas tem efeito suspensivo se conceder ou revogar tutela provisória. Cuidado, pessoal. Você viu comigo que o artigo 1012 traz lá um rol de situações nas quais, né, a apelação não terá efeito suspensivo, porque a regra é que tem efeito suspensivo. Então, aqui nós invertemos tudo. Letra B, tem efeito suspensivo em regra. A regra é que a apelação tem efeito suspensivo, portanto, letra B, correto e gabarito da questão. C, nunca terá efeito suspensivo? Claro que não. A gente viu que a regra, né, quando decretar curatela, não, a gente viu que pelo contrário. É possível sim você conceder efeito suspensivo nas hipóteses de interdição. D, apenas pode ser interposto tal recurso contra a sentença que julgar o mérito da ação. Não. Né? Toda vez que nós pusermos por fim a fase de conhecimento, cabe apelação.
com ou sem resolução de mérito. E por fim, não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos embargos do executado. Pelo contrário, né? Qualquer que seja o fundamento. Pelo contrário, terá sim efeito suspensivo quando ela envolve lá a improcedência de embargos do executado. Portanto, letra B, gabarito da nossa questão. E agora você vem na tela comigo. Por quê? Porque nós concluímos o estudo do recurso de apelação por inteiro. Legal, pessoal? Eu vou agora fazer uma breve pausa. Vamos dar uma respirada. Como eu falei para vocês, nós iríamos muito provavelmente até as 10h30 e assim fomos. Agora damos uma respiradinha e voltamos no segundo bloco para dar continuidade aos nossos, ao estudo dos recursos em espécie. Bacana, pessoal? Faço intervalo agora, deem uma rápida descansada, fizemos quase 2 horas de aula a fio aí, foi bacana, foi legal, foi intenso. Daqui a pouco nós voltamos com mais, tá bem? Fiquem por aí, não saiam, não fujam, beleza, pessoal? Até daqui a pouco.